E se eu te disser que algo que você achava que era só uma lenda urbana virou realidade? A gente cresce ouvindo histórias que nos arrepiam, né? O palhaço no banco de trás, a loura do banheiro, o homem do saco. Histórias que, no fundo, a gente sabe que são só contos, né? Nada verdadeiro, nada que tenha acontecido. Né? São apenas lendas urbanas, né? Mas eu vim aqui para te contar que algumas dessas lendas são reais e que a realidade, em alguns casos, é bem mais bizarro que a ficção. Então te prepara, porque hoje a gente vai mergulhar em casos em que as lendas saíram das sombras para se tornar parte da realidade. Então fica comigo. O rato no refrigerante, né? Acho que todo mundo já ouviu essa história daquele cara que bebeu um refrigerante, mas no fundo da lata encontrou um rato morto ou coisa do tipo, né? Então essa lenda é tão comum que virou sinônimo de coisa nojenta em comida. Mas em 2009, um homem de Illinois, nos Estados Unidos, chamado Brian Johnson, sentiu um gosto estranho na sua Mountain Dew, né? E ele vomitou, foi ao hospital e reclamou com a empresa. O que a perícia encontrou? Um rato em decomposição. Sim, a lenda virou verdade no caso dele e se tornou um processo judicial. O palhaço assassino, né? O medo de palhaços, ele não vem do nada, né? O palhaço malvado é aquele arquétipo clássico das histórias de terror, né? Mas o que aconteceu com John Wayne Gacy é a prova de que a realidade pode ser muito mais sombria, né? Durante um dia ele era um empresário respeitado. Nas horas vagas ele animava festas infantis como Pogo ou Palhaço, né? Mas à noite ele se transformava em um dos mais cruéis serial killers da história americana. Gacy matou pelo menos 33 adolescentes e jovens, né? Então ele enterrava a maioria de suas vítimas debaixo da própria casa. Então a lenda do palhaço assassino infelizmente se tornou um pesadelo real. A babá e o manequim, né? A história é sempre a mesma. Uma babá aceita um emprego em uma mansão, a dona da casa diz que pode assistir TV na sala, mas com uma condição: que não toque no manequim do canto, né? Então a babá fica apavorada com a figura, ela decide ligar para a polícia, que diz a ela: sai da casa, isso não é um manequim. Então essa história, com diversas variações, circula há anos, né? Mas o que a gente não sabe é que ela pode ter sido inspirada em um evento real na Virgínia dos anos 70, né? Um ladrão se escondeu em uma casa fingindo ser uma estátua, né? Uma babá assustada percebeu que algo estava errado ali e escapou com a criança. Então o criminoso foi pego e por muito tempo a história do ladrão estátua foi recontada até se tornar aí uma grande lenda urbana dessas que a gente conhece hoje. A linha entre a lenda e a realidade é muito mais tênue do que a gente imagina. Então, às vezes, a história bizarra que a gente descarta como ficção foi, em algum lugar, o pesadelo de alguém. Isso é muito comum, infelizmente, né? Então, pensa nisso na próxima vez que você ouvir uma lenda urbana, porque a história pode ser muito mais real do que você acha que foi, né? Do que você imagina. Então, eu te pergunto agora, né? Você conhece alguma lenda que no fundo você acredita que é real? Então conta aqui nos comentários, né? Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!